Irmãos, a todos nosso bom dia. Gratos ao nosso Deus, chegamos aqui para o encerramento da Escola Bíblica Dominical deste 26 de abril de 2020. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, mais uma vez nos dirigimos a Ti, suplicando as Tuas ricas bênçãos para nosso aprendizado nesta manhã no estudo de 1 Samuel. Pai Celestial, perdoa-nos as faltas, que o Teu Espírito Santo tenha trânsito livre em nossos corações e mentes, porque assim poderemos aprender, tirar lições e vivê-las no nosso cotidiano. Vem nos atender mais uma vez, porque nós suplicamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, os irmãos se lembram que nós estudamos o capítulo 28 de 1 Samuel. E no capítulo 28, Saul consulta uma pitonisa de Endor. E esse assunto foi o que dominou o capítulo 28, e nós apresentamos os argumentos bíblicos e mostramos porque entendemos que não foi o espírito de Samuel que conversou com Saul. Muito bem. Explicamos também que se alguém tiver um entendimento diferente, como há até entre pastores, siga com seu pensamento, tão somente peça a Deus o discernimento espiritual para interpretar a Bíblia conforme a vontade de Deus. Muito bem. Agora, nós vamos iniciar o estudo de 1 Samuel, capítulo 29, e nesse capítulo, Davi inicia a sua marcha, juntamente com o rei Aques, contra os israelitas. E 1 Samuel 29, o versículo 1, diz assim este verso: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Meus irmãos, nesse verso 1, nós temos aí os filisteus se reunindo lá em Afeca, e os irmãos devem se lembrar que no mapa, domingo passado, nós mostramos Afeca, era aquela cidade que ficava bem mais ao norte, no território naquele mapa, e bem ao lado, tinha Gilboa, onde se localizava ali uma fonte, aos pés de Gilboa, do monte, daquele monte que existia ali, e o exército de Israel se ajuntou ali próximo daquela fonte, se preparando então para aquela batalha. E nos versos de 2 a 5, nós vamos fazer essa leitura também. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Meus irmãos, nesses versos, os príncipes dos filisteus, que nós aqui podemos até chamar de os generais, dos filisteus, ficaram inquietos com a presença de Davi e seus homens, por serem israelitas, e exigiram então que Aques, o rei de Gate, os mandasse de volta para o lugar de onde tinham vindo. E existe uma certa lógica, É lógico que estavam querendo os príncipes dos filisteus. Eles queriam que Davi e seus homens
saíssem do meio do exército filisteu, pois em dado momento, na batalha, quando a batalha se travasse, eles poderiam se voltar contra o exército filisteu e aí a matança seria bem maior e pegaria despreparados o exército dos filisteus. Muito bem. E em 1 Samuel 29, os versos de 6 a 8, nós vamos fazer essa leitura também, dizem assim: Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Muito bem, nesses versos de 6 a 8, temos aqui Aques informando a Davi a exigência dos príncipes dos filisteus. Ainda aproveitou, fez um elogio, fez elogios a Davi e os manda de volta para Ziclag, ou seja, aquela cidade em que Aques permitiu que Davi e seus homens fossem morar. Muito bem. No capítulo 30, nós temos que Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Vejamos então, no capítulo 30, os versos de 1 a 6, e dizem assim esses versos: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Nos versos de 1 a 6, nós temos aí, logo no início, falando que é o terceiro dia. Isso indica que Davi e seus homens percorreram aproximadamente 40 quilômetros por dia, lá de Afeca até Ziclag, onde chegaram cansados, famintos e, evidentemente, com a esperança de desfrutar de um conforto do lar, um lar bem aconchegante. Mas Davi e seus homens tiveram a visão de uma cidade queimada e deserta. Meus irmãos, é triste. Depois de andar 3 dias, mais ou menos 40 quilômetros por dia, imaginando chegar em suas casas, encontrar os familiares, e ao chegar, ter a visão de ver a sua cidade queimada, isto traz grande frustração a qualquer ser humano. Muito bem, nós queremos lembrar aqui que os amalequitas, esses que saquearam, que queimaram Ziclag, foram aqueles a quem Saul deixou de exterminar. Nós vimos lá no capítulo 15, nos versos 3 e 17 a 33, que foi ordenado a Saul que exterminasse com os amalequitas. No entanto, Saul descumpriu a ordem que tinha recebido. Eles levaram cativos, então, no ataque a Ziclag, os amalequitas levaram cativo as mulheres e as crianças e as famílias em geral, e os bens, evidentemente. Os homens de Davi responsabilizaram a Davi pelas perdas e falavam em apedrejá-lo. Veja que agora, aqueles homens que formavam o exército de Davi ali naquele instante, estavam se voltando contra ele, porque eles achavam que tinham perdido de vez seus bens e suas
famílias. Muito bem. No capítulo 30, os versos de 7 a 10, dizem assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o rio de Besor. Meus irmãos, Davi, nesses versos de 7 a 10, nós vemos que Davi, em lugar de ficar se lamentando, reclamando, chorou evidentemente a perda que estava sendo comprovada ali naquele instante, mas em lugar de se lamentar, de ficar reclamando de Deus pela destruição da cidade, ele convocou o sacerdote e disse: consulta a Deus, traz o éfode. E no éfode, nos bolsos daquele traje usado pelos sacerdotes, estavam lá o Urim e o Tumim. E então, por meio do Urim e Tumim, Davi consulta a Deus e tem a resposta positiva. E então saiu à procura do grupo que aprisionou os familiares dele e de seus homens. Minha gente, os versos de 11 a 15, eu quero também fazer essa leitura. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Então Davi disse-lhe: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. O que aconteceu aqui, de fato, são os homens de Davi encontrando um egípcio semi-morto, a quem reanimaram com o alimento. Davi descobriu que aquele homem fazia parte do grupo que havia saqueado Ziclag, e houve uma negociação para que ele levasse Davi e seus homens aos amalequitas. Na realidade, foi isso, uma negociação. Davi disse àquele homem: Olha, você consegue me levar até onde estão esses que saquearam Ziclag? E ele disse: Olha, se você não me matar, se você não me entregar para o meu senhor, então eu posso fazer. E assim, feito aquele acordo entre eles, aquele moço levou Davi e seus 400 homens até onde estavam os amalequitas, conforme nós veremos a seguir. Então, dos versos de 16 a 20, dizem assim: E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. Graças àquele guia, então, Davi e seus homens encontraram o acampamento dos amalequitas. Estavam em festa, estavam bebendo, estavam comendo, enfim, despreocupados. Davi então os atacou com seus 400 homens, matando a quase todos, apenas 200 deles apenas 400 deles que fugiram em camelos. Esses
esses sobreviveram, não foram mortos. Então foram recuperados todos os despojos e as pessoas cativas. E aqui nesses versos nós vemos mais uma vez a mão de Deus protegendo, cuidando de Davi e também daquelas famílias que tinham sido levadas cativas. Porque a palavra de Deus está nos dizendo que todos foram recuperados. Nenhum foi morto, nem as mulheres de Davi, nem das famílias dos homens que estavam com Davi. Muito bem. E nos versos de 21 a 25, capítulo 30, de 21 a 25, dizem assim: E chegando Davi aos 200 homens de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos dará ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde que aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Meus irmãos, esses versos nos mostram que dos 200 homens que estavam exaustos, estavam cansados, ficaram no ribeiro de Besor, inclusive cuidando de parte da bagagem dos outros 400 que foram, esses 200, dos 400 que foram, não quiseram dividir os despojos que tinham recuperado e mais o restante que estavam com os amalequitas. Então eles disseram: não, nós não vamos dar a vocês, levam somente as mulheres e os filhos de vocês, mas os despojos nós não daremos. E Davi então entra na história e diz: não, todos devem receber igualmente, mesmo eles querendo excluir os que tinham ficado às margens do ribeiro da participação daqueles despojos, mas Davi mostra que aquele não deveria ser o comportamento, deveria ser a ação daqueles homens que foram ali, e que todos deveriam receber os despojos igualmente, com a divisão igual. E Davi usou então essa sua prerrogativa para estabelecer um precedente legal, se tornou lei, sob um argumento de que o resultado do combate foi obra de Deus. Foi Deus que permitiu que eles fossem e que eles encontrassem os amalequitas. Logo, aqueles despojos vieram do Senhor. Se foi obra de Deus, vieram do Senhor. Aqueles que permaneceram no acampamento com a bagagem tiveram partes iguais, junto com os que combateram. E no capítulo 30, os versos de 26 a 31, dizem assim: E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroê, e aos de Simote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, e aos de Ormã, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Meus irmãos, aqui nós vemos o senso de justiça de Davi. E esse senso de justiça, ele apareceu em Davi exatamente pela experiência de misericórdia de Deus para com ele. Várias vezes Davi já tinha percebido a misericórdia de Deus. Aquela batalha mesmo foi mais uma dessas em que todos saíram ilesos, todos os familiares de Davi e dos seus homens, seus 600 homens. Então Davi, ele percebeu que seria justo que aqueles que tinham sido atacados recebessem alguma compensação, porque não foi somente Ziclag que foi atacada e queimada.
no território de Judá, vários lugares eles também foram, conforme a leitura que nós fizemos aqui. Então imagina-se que Davi também pensava no futuro e queria então tirar de alguma forma proveito daqueles despojos. E por isso Davi enviou daqueles despojos a todos descritos nesses versos que nós fizemos a leitura agora. O pensamento aqui de alguns, e é só pensamento, isto não se autentica na Bíblia, mas é um pensamento, dizer, bom, agora que eu tenho todos esses despojos, que não eram todos nossos de Ziclag, mas de outros lugares onde foram atacados também, eu vou devolver esses despojos, ou parte deles, a esses aqui, aos amigos, enfim, a todos esses lugares onde Davi tinha passado e aqueles que tinham sido atacados também. Evidentemente que pensando no futuro. Bom, no futuro eu faço essa média com eles agora, média entre aspas, faço essa média com eles agora, e mais tarde eles então me serão gratos. Imagina-se que Davi teve então esse pensamento. Lição. O que havia de especial em Davi era sua resistência espiritual. Davi estava constantemente sendo obediente a Deus, ele estava resistindo espiritualmente, ele estava consultando a Deus. Ele esperava encontrar no Senhor, seu Deus, os recursos de que precisava. E o que nós temos para nós hoje, então, como lição direta é: viva em obediência a Deus diariamente. Continue a sua vida espiritual firme, com firmeza. Não desanime. As lutas virão, as dificuldades também. Mas você, se tiver resistência espiritual depositada, os seus pensamentos, seu espírito for depositado no altar de Deus, você então receberá as bênçãos de Deus. E vem o capítulo 31. E nesse capítulo 31, tem-se a matança dos israelitas e a morte de Saul. Bom, eles estavam acampados, os dois grupos, em Gilboa, e o outro grupo dos filisteus acampados próximos e prontos para aquela batalha. Então esse capítulo, ele vem de alguma forma tratando dessa batalha, né? E os versos de 1 a 13, eu não farei essa leitura agora, nós vemos isto, como aconteceu essa batalha, mais ou menos alguns detalhes. No capítulo 9, verso 16, nós já vimos em estudos passados, Saul recebe a missão divina de salvar Israel do domínio filisteu. Ironicamente, Saul morre pelas mãos dos filisteus. O narrador dessa batalha, ele omite os detalhes. Registra a retirada de Israel e a matança no Monte Gilboa. Então, você lendo o verso de 1 a 13, você vai ter, contando mais ou menos como foi a história, mas sem grandes detalhes. Também, os filhos de Saul, nesses versos de 1 a 13 e no capítulo 31, nós vamos ver que os filhos de Saul são as primeiras baixas mencionadas. E Saul, para não passar pelaquela humilhação, se jogou sobre a sua própria espada. Qual seria a humilhação? É que se ele fosse preso ainda vivo, certamente que os filisteus iam torturá-lo muito, iam levar de cidade em cidade, iam menosprezá-lo muito. Então, para evitar essa humilhação, ele se joga contra a própria espada. E o mesmo fez o escudeiro dele, também se jogou contra a sua própria espada. E Saul se joga contra a sua própria espada porque o escudeiro se recusou a cumprir a ordem de Saul de matá-lo, né? Então o corpo decapitado de Saul foi exposto no muro da cidade de Bet-Sean. Muito bem, ainda os moradores de Jabes de Gileade, sabendo que o corpo de Saul e dos filhos dele estavam expostos lá naquele local, naquele muro, eles retiraram os corpos de Saul e seus filhos e os levaram para Jabes de Gileade, onde os queimaram. E eles queimaram esses corpos, acredita-se, não está registrado aqui que seja essa a razão na palavra de Deus, mas acredita-se que para evitar o risco de infecção com os corpos já em decomposição. Assim, então, meus irmãos, nós encerramos o estudo de 1 Samuel.
E no próximo estudo nós iniciaremos 2 Samuel, cujo propósito é registrar a história do reinado de Davi. Vamos orar. Grandioso Deus, soberano Pai Celestial, recebe mais uma vez a nossa gratidão, porque estudamos um pouco mais da Tua Palavra. Que por ação do Teu Espírito Santo tenhamos a bênção de reter ensinamentos em nossa mente, em nossos corações, e de colocá-los em prática a todo momento de nossas vidas. Pai Celestial, nesse instante mais uma vez nós suplicamos pelo nosso país, pelas autoridades constituídas. Suplicamos, Senhor, pelo Teu povo que agora se dobra em oração, pedindo, Senhor, uma cura para esse vírus, uma cura para todos nós, e que nos livre, Senhor, da ação desse vírus em cada um de nós. Que esta cura venha e atenda a nossa sociedade em geral, a todas as nações, a todos que sofrem com ele agora. Pai Celestial, nós suplicamos e já agradecemos também por aqueles que estão vencendo este mal. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque dentre eles temos irmãos, crentes em Jesus Cristo, por esse Brasil afora, que estão Te glorificando neste instante por terem vencido este mal. E pedimos o consolo e o conforto do Teu Espírito a eles e aos familiares. Em nome de Jesus, nós suplicamos que nos atenda mais uma vez. Amém.